Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Beleza? Bom dia, professor. Bom dia. Deixa a galera entrar na sala aí para a gente começar. Beleza? Bom dia a todos. Vocês estão bem, né? Já começaram as avaliações de vocês ontem, parece, né? Bom dia, professor. Bom dia, Thiago. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Deixa eu ver aqui onde foi que a gente parou. Aqui. Vamos lá, deixa o pessoal chegar que a gente começa. Beleza. Vamos lá. Bom, meus queridos, nossa avaliação é dia 10, não é isso? Como está marcado lá no calendário. E aí, esse conteúdo de vetores não vai ser cobrado nessa avaliação de quinta-feira. Então, a avaliação de quinta-feira cai somente lançamento vertical e queda livre. Queda livre e lançamento vertical, tá? Vetores a gente vai cobrar em outra avaliação, tá? Em outro momento. Quando a gente voltar do recesso, a gente vai ter terminado vetores, aí a gente vai fazer uma avaliação só com vetores, que é uma parte importante do nosso conteúdo. Então, quando for na quarta-feira que vem, nossa prova é na quinta, quarta-feira que vem nós temos aula. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, aproveita esse tempinho da aula para tirar essas dúvidas, tá certo? Sobre lançamento e queda livre, que é a parte que vai cair na avaliação. Mas a aula vai ser continuação de vetores. A gente pode pegar um tempinho e aproveitar para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Bom, nós vimos o que é um vetor. Vimos que o vetor é um segmento de reta que está orientado a uma direção e um sentido e representa uma grandeza vetorial. Não é isso? E vimos também a diferença entre a grandeza vetorial e a grandeza escalar. Então, falamos que a grandeza vetorial é aquela que é representada apenas pelo valor numérico e pelo módulo, pela unidade, desculpe, e que a grandeza vetorial necessita ser associada a uma direção e um sentido. Vimos a representação gráfica, que é o símbolo do vetor. Vimos a nomenclatura, tá? Então, você tem o vetor representado com a setinha em cima, sem a setinha indica que é o módulo do vetor, só o valor numérico que ele representa. E vimos as características, tá? Valores, unidade, direção e sentido. Beleza? Agora nós vamos comparar os vetores. Existem vetores que são iguais, um vetor igual ao outro, e existem vetores que são opostos. Eles são semelhantes, porém, eles apresentam sentidos contrários. Então, vocês não podem confundir vetores iguais com vetores opostos. Tá? Os vetores iguais são aqueles que possuem tudo exatamente igual. Ou seja, quais são as características de um vetor? O vetor tem que ter o módulo
a unidade, a direção e o sentido. São 4 características que um vetor possui. Módulo, unidade, direção e sentido. Tá? Para um vetor ser igual ao outro, ele precisa ter todas as características iguais. Então, os vetores eles têm que apresentar o mesmo módulo, expressar a mesma grandeza, a mesma unidade, tem que ter a mesma direção e o mesmo sentido. Tá certo? Então, vetores iguais são aqueles que apresentam mesmo módulo, mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Por exemplo, o vetor A e o vetor B. O vetor A, ele se encontra numa reta S. O vetor B, R, desculpe. O vetor B encontra-se numa reta S. Então, eles estão em retas diferentes, tá? Então, são vetores diferentes. Esses vetores, eles apresentam o mesmo módulo. Como é que eu sei que eles têm o mesmo módulo? Eles estão com o mesmo tamanho, ó. A linha pontilhada aqui delimita o início e o final do vetor. Observem que eles têm exatamente o mesmo tamanho. E eu disse para vocês que o módulo corresponde ao tamanho do vetor. Quantas partes esse vetor tem, você determina as unidades, o módulo, a grandeza que ele representa. Logo, o vetor A é exatamente igual ao vetor B. Por quê? Porque ele tem o mesmo módulo, o mesmo tamanho, a mesma direção, os dois estão na horizontal, e o mesmo sentido, os dois estão para a direita. Então, eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que o vetor A é exatamente igual ao vetor B, certo? Então, esses são os vetores iguais. A exatamente igual ao vetor B, certo? Bom, os vetores opostos, eles são vetores que apresentam o mesmo módulo, a mesma direção, porém o sentido é oposto. O sentido é contrário. Então, ele apresenta várias características semelhantes, intensidade, unidade, direção, porém o sentido é contrário. Logo, esses vetores são classificados como vetores opostos, tá? Por exemplo, eu tenho os 3 vetores, A e B, que eu já disse que são iguais, que estão em retas diferentes, são 2 vetores diferentes, porém, são vetores que são iguais entre si. O vetor A representa uma grandeza qualquer, o vetor B representa outra grandeza qualquer, porém, eles são iguais, apresentam o mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido. Já os vetores B e C, você observa que ele tem o mesmo tamanho, então ele possui a mesma intensidade, o mesmo módulo. Possui também a mesma direção, porque B e C estão na horizontal. Porém, B está apontado para leste e C está apontado para oeste. Logo, eles têm o mesmo módulo, a mesma direção, mas o sentido é oposto, tá? Logo, se o sentido for oposto, o vetor B e C são vetores opostos, tá? Porque eles têm a mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Se C é oposto a B e B é igual a A, eu posso afirmar que C é vetor oposto tanto a A quanto a B, porque A e B são iguais. Então, A e B são iguais e C é um vetor oposto aos dois. Tá certo? Exemplo numérico. Aqui a gente viu simbolicamente, tá? Então, a gente está vendo o símbolo dos vetores. Só a representação simbólica. Agora a gente vai para os números. Nós temos o vetor x e o vetor y. X representa 4 unidades de uma grandeza qualquer. Eu não sei qual é a grandeza, porque ele chamou de unidade, tá? Y
também representa 4 unidades. Direção vertical para os dois, sentido, a pontinha da seta, apontando para o norte ou para cima. Então, esse vetor x, ele tem o mesmo módulo, a mesma unidade, a mesma direção e o mesmo sentido que y. Portanto, eu posso afirmar que x e y são vetores iguais. Tá certo? Bom, mas aí eu tenho o vetor z e esse outro vetor aqui embaixo. Os dois têm 4 unidades, então eles têm o mesmo módulo, a mesma intensidade e a mesma unidade. Porém, apesar de terem a mesma direção, você observa que um está para leste e o outro está para oeste. Então, os sentidos são opostos, tá certo? Se o sentido é oposto, esse daqui é z, o de cá a gente chama de menos z. Por quê? Em física e em matemática eu já disse para vocês que o que representa a direção e o sentido é o sinal. Então, se z for positivo para a esquerda, menos z ao contrário seria para a direita, tá certo? Então, nós temos aqui o vetor z é um vetor oposto ao vetor menos z, ou vice-versa. Menos z é o vetor oposto de z. Então, se eu falo aqui, por exemplo, o vetor A, e eu coloco para vocês lá um vetor menos A no enunciado, você sabe que menos A é o oposto de A. Vai ser o vetor igual a A, só que na direção de C. Tá certo? Então, menos Z é o vetor oposto do vetor Z. Numérico. X, 4 unidades, Y, 4 unidades, Z, 4 unidades e W, 4 unidades. Todos os 4 vetores apresentam o mesmo módulo, tá? Porém, eles têm características diferentes e a gente pode identificá-los. Então, como eu já falei anteriormente, x e y são vetores o quê? Iguais, porque apresentam o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Z e W. Z e W são vetores iguais? Não, eles são diferentes. Por quê? Porque Z está oposto a W. Então, são vetores opostos. Tem a mesma intensidade, tem a mesma direção, porém os sentidos são contrários. Tá certo? Então, Z e W são vetores opostos. Z é igual ao quê? A menos W. Por quê? Se eu coloco menos W, W está para direita, para oeste, para leste, desculpe. Se eu coloco menos W, um vetor menos W, esse vetor menos W, ele vai ficar para oeste, tá certo? Então, o vetor W está para a direita, menos W vai estar para onde? Para a esquerda. Então, o vetor menos W, ele fica exatamente igual ao vetor Z. Concorda? Então, se Z ele é oposto a W, Z é igual a menos W. Porque se eu botar menos W, eu vou inverter o vetor. Tá entendendo isso? Por exemplo, esse é o vetor Y. Se eu quiser traçar o vetor menos Y, o que eu faço? Eu traço o vetor exatamente igual, porém, eu vou inverter o sentido. Então, se Y aqui está para cima, menos Y é o vetor igual para baixo. Todo mundo entendeu isso, gente? Dúvidas, primeiro Sim. ano? Tá Não. tranquilo? É. Beleza. Então, deixa eu só tirar essa mensagem aqui que fica incomodando. Deixa eu abrir aqui.
Pronto. Então, nós temos z exatamente igual a menos y. E os vetores Menos x, W, né? y... Oi? Você disse menos Z, menos Y ao invés de menos W. Ah, desculpe, menos w é z igual a menos w, tá? Obrigado. Então, o que acontece? Os vetores x, y, z e w têm alguma característica em comum. Que característica é essa? Todos eles representam 4 unidades. Então, eles apresentam o quê? O mesmo módulo, apesar dos vetores não serem iguais. Então, x é igual a y, z é oposto a w, tá? Porém, os 4 apresentam o mesmo módulo, 4 unidades. Então, x, y, z e w têm módulos iguais, tá certo? Operação com vetores. Aí entra a parte de determinação de vetor resultante, tá certo? Então, nós temos vetores resultantes, que são o resultado da interação de vetores que podem ser associados. Então, a gente encontra a soma vetorial, o vetor resultante, através da soma de todos os vetores que estão compondo a situação que você está analisando. Então, por exemplo, se for movimento, desloquei 1 metro para a direita, depois desloquei mais 1 metro para a direita. No final, eu estou deslocando o quê? 2 metros para a direita, tá? O que está acontecendo? Eu estou calculando o vetor resultante, o vetor deslocamento, e esse vetor resultante, ele corresponde à soma do primeiro metro que eu andei, mais o segundo metro. Então, eu estou somando os vetores, interagindo os vetores, tá? Para achar o vetor resultante, que é a soma vetorial. A soma vetorial, vocês vão ver que nem sempre é uma soma, tá? A soma vetorial, ela é a adição dos vetores, mas essa soma nem sempre é uma soma algébrica, depende da disposição dos vetores. Por quê? Eu posso andar 1 metro para a direita e depois andar 1 metro para a esquerda. Se eu somar esses vetores, o meu deslocamento vai ser o quê? 0, porque eu saí daqui, andei 1 metro, depois eu voltei 1 metro para cá. Então, na realidade, eu estou no mesmo ponto que eu saí. Então, eu não desloquei nada. Eu andei 2 metros, mas não realizei nenhum deslocamento. Eu permaneço no mesmo ponto que eu estava. Logo, a soma vetorial aqui vai ser uma subtração, tá? Isso vai depender do sentido, direção e sentido dos vetores que estão interagindo. Então, o vetor resultante seria como se fosse todos os vetores envolvidos na soma e ele substituísse esses vetores, tá? Então, um vetor que corresponde à soma de todos os vetores que estão associados, a soma vetorial, que nem sempre é uma soma algébrica, tá bom? Simbolicamente, através dos vetores, a gente vai somar os vetores, tá? E essa soma vetorial, ela vai ocorrer através de duas situações. Você pode somar os vetores que estão interagindo e obter o resultado através da regra do paralelogramo ou da regra poligonal, tá certo? Isso aí, quando a gente fala de gráfico, de símbolo, das setinhas. Existem duas formas corretas de você associar vetores, tá? Isso não está no escrito aqui, no slide, mas eu estou falando para vocês. Você pode associar vetores
de duas formas, tá? Quando eu falo de símbolo, de seta. Origem com origem e origem com extremidade, tá? Jamais você pode colocar extremidade com extremidade do vetor. Desculpe. Se você colocar extremidade com extremidade, você jamais vai achar o vetor resultante, que não tem como você determinar o sentido do vetor. Você não sabe onde ele começa e onde ele termina. Então, por exemplo, eu tenho o vetor A e tenho o vetor B. Eu posso ligar o vetor A e B, origem com origem, como está aqui, ó. Peguei a origem de A e juntei com a origem de B. Quem é o vetor resultante? Aí eu vou aplicar a regra do paralelogramo. Quando eu junto origem com origem. Aguardem que eu vou explicar essa regra. Outra forma de associar vetor é origem com extremidade. Então, eu posso pegar esse vetor A e associar o vetor B aqui, ó. Pegar esse vetor B e trazer para cá, tá? Aqui eu estou associando o quê? Estou associando origem com extremidade. Observe que tenho a extremidade de A com a origem de B. Quem vai ser o vetor resultante? O vetor resultante vai ser sempre o vetor que parte da origem do primeiro vetor associado até a extremidade do último. Então, o vetor resultante é esse vetor que sai daqui, ó, e vai até aqui. Então, ele sai da origem do primeiro. Deixa eu botar aqui de vermelho aqui. Ele sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Então, esse vetor que eu tracei de vermelho aqui é o vetor resultante da associação do vetor A mais o vetor B. Então, ele saiu da origem do primeiro e foi até a extremidade do último. Aqui está torto, que eu já disse para vocês que eu não consigo desenhar com esse mouse. Porém, se você pegar e traçar com a régua aqui direitinho, você vai observar que esse vetor R é exatamente igual a esse aqui, tá? Lógico, você tem que traçar o B com a mesma inclinação, tudo com a régua direitinho. Você transfere B para cá, traça o B com a régua direitinho, e aí você vai encontrar o vetor R exatamente igual a essa situação aqui. Então, primeira forma de se associar vetores. Origem com extremidade. É uma forma correta. Mas eu posso também utilizar origem com origem, como eu estou fazendo aqui no slide. Então, eu estou pegando o A e unindo com o B. Porém, o vetor A e o vetor B estão associados origem com origem. Como eu disse para vocês, o vetor resultante ele sai da origem de um e vai até a extremidade do outro. Olha só, ele sai da origem de A e vai até a extremidade de B. Se você tem origem com origem aqui, onde está a extremidade? Você não pode jogar para cá nem para cá, que vai coincidir com o vetor A e o vetor B. Então, quando eles estão associados origem com origem, você tem que usar a regra do paralelogramo. O que é isso? Você tem que traçar a projeção de B aqui, ó. Traçar a projeção de A para o lado de cá. Então, você sabe que esse lado aqui, ó, corresponde a B. Esse outro lado aqui corresponde a A. E aí você fechou o paralelogramo. Quando você fecha o paralelogramo, você fechou aqui, ó, porque aqui é B, ó. A projeção do vetor B. Isso aqui corresponde exatamente ao vetor B. Certo? Então, quando você faz isso, você chega nessa relação aqui. Aí você parte da origem de A até a extremidade da projeção de B. Só que você só pode traçar a projeção de B quando você aplica a regra do paralelogramo. Você fecha o paralelogramo, lógico que são linhas imaginárias, tá bom?
por isso está pontilhado. E aí você determina o vetor resultante, que sai da origem de A e vai até a extremidade da projeção de B. Então, partiu da origem do primeiro até a extremidade do segundo, você tem o vetor resultante. Então, são as duas formas de você associar vetores, tá certo? Agora, eu não posso jamais associar vetor pela extremidade, tá? Eu não posso pegar o vetor B que está aqui e jogar esse vetor aqui para cima e fazer isso aqui, ó. Eu não posso determinar o vetor resultante quando eu junto extremidade com extremidade. Porque se eu fizer extremidade com extremidade, eu não vou conseguir determinar qual vai ser a direção e o sentido. Eu não posso fazer a regra do paralelogramo aqui, porque o vetor vai vir para cá, projeção para cá e para cá, você não vai ter como tirar a resultante. Tá certo? Então, só existem duas formas de você associar simbolicamente os vetores. Origem com extremidade e origem com origem, do jeito que está aí. Beleza? Todo mundo entendeu? Isso é importante, hein, meu povo? Cuidado aí, que isso daí é importante. Nenhuma dúvida? Tranquilo? Então, vamos lá. Tá de boa, né? Então, a regra do paralelogramo, você fecha o paralelogramo com as projeções, tá? E você soma o vetor. Então, o vetor soma o vetor resultante, eu posso chamar de S ou R, tá? Aqui atrás eu chamei de R, resultante. Aqui eu estou chamando de S, soma. Então, o vetor resultante ou vetor soma é a mesma coisa. Corresponde à soma, à interação do vetor A com o vetor B. Então, eu tenho A mais B, os dois vetores associados, que dá a resultante S. Como é que eu acho essa resultante S? Aqui está origem com origem. Então, novamente, eu tenho que fazer o quê? A regra do paralelogramo. Tenho que fechar aqui, ó, esse lado com esse. Então, traço a projeção de B, traço a projeção de A e fecho o paralelogramo. Então, isso daqui, ó, corresponde à projeção do vetor B. Ele é exatamente igual ao vetor B. Certo? Esse lado aqui é o vetor B. E esse lado aqui, ele corresponde exatamente à projeção do vetor A. Certo? Então, observe o quê? Que eu fechei aqui o paralelogramo. Ok? Bom, fechei o paralelogramo, porém, eu quero achar o resultante. Então, a resultante sai do início de A e vai até a extremidade do último, que foi a projeção de B. Então, o vetor resultante vai corresponder a esse vetor S, que está de vermelho, porque eu estou usando aqui a regra do paralelogramo. Fechei o paralelogramo, esse lado aqui de cima corresponde à projeção de B e, consequentemente, você vai ter a origem de A e a extremidade de B aqui, traçando a resultante. Tá certo? Então, essa é a regra do paralelogramo. Quando você junta os vetores origem com origem e precisa traçar as projeções para determinar o vetor resultante. Todo mundo entendeu a regra aí do paralelogramo, meu povo? Dúvidas? Pode repetir mais uma vez, professor? Oi? Pode repetir mais uma vez? Posso Pode sim. repetir mais uma vez? Pode sim, Desculpe, posso eu no sim. português. Tranquilo. Olha só. Você pode associar vetores de duas formas para achar a resultante. Ou você junta origem com extremidade, que é quando você pega esse vetor B que eu fiz aqui e vou transferir esse vetor B para cá. Olha só. Primeiro, o que é o vetor soma? É você associar os dois vetores, tá? Eu quero achar o vetor resultante
dos dois vetores que estão aqui, A e B. A está de um lado e B está do outro. Então, para achar o vetor resultante, eu tenho que pegar o vetor B e unir com o vetor A, para somar, interagir. Então, o vetor A está aqui, o vetor B ele tem que juntar com A. Então, você vai pegar o B e vai juntar aqui com A. Transfere ele daqui para baixo para juntar com A. Você pode juntar o vetor B de duas formas, tá? Você pode fazer do jeito que eu estou fazendo aqui, pega o B e transfiro para cá para cima, ou você pode pegar o B e simplesmente juntar aqui embaixo, como ele fez aqui. Qual a diferença? Aqui eu estou juntando origem com extremidade. A origem de B está com a extremidade de A. Essa forma está correta? Tá. Aqui ele fez origem com origem. Pegou a origem de B e juntou com a origem de A. Está correto? Tá também. Por quê? Porque o vetor resultante é sempre o vetor que sai da origem do primeiro vetor associado até a extremidade do último. Não importa se você tem 2, 3, 4, 10, 20 vetores. Quantos vetores você tiver, você vai poder determinar o vetor resultante utilizando a soma, a regra do paralelogramo, tá bom? E você vai pegar de 2 em 2. Então, você associa os vetores. Se tiver 10 vetores associados aqui, sempre o vetor resultante vai ser o que parte da origem do primeiro e vai até a extremidade do último vetor associado. Não importa quantos vetores você tem, tá bom? Aí, o que acontece? Quando você juntou A e B, o vetor resultante ele é o vetor que sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Então, observe que o vetor resultante vai ser esse vetor R aqui, ó, que saiu da extremidade de A e foi até, da origem de A, desculpe, foi até a extremidade de B. Observe que se eu tivesse feito isso aqui com a reguinha, isso daqui estaria exatamente igual a esse. Então, os dois casos, as duas formas estão corretas. Eu estou associando os vetores e estou obtendo aqui o vetor resultante, tá certo? Então, aqui eu uni origem com extremidade, saiu da origem do primeiro e foi até a extremidade do último. Aqui eu estou unindo origem com origem. Quando eu vou unir origem com origem, cadê a extremidade do outro vetor? Não tem. Então, eu preciso usar a regra do paralelogramo. Ou seja, eu tenho que fechar o paralelogramo. Como é que eu faço isso? Eu traço a projeção de B aqui, traço a projeção de A aqui e fecho o paralelogramo. Quando eu fecho o paralelogramo, eu tenho que aqui, ó, esse lado aqui é exatamente igual ao vetor B, a projeção de B, e esse lado aqui é exatamente igual ao vetor A, ou seja, a projeção do vetor A. Ó, esse lado é exatamente igual a esse, e esse lado é exatamente igual a esse. Se esse lado corresponde ao vetor B, B estaria assim, ó, apontando para cá. Então, o vetor resultante, ele sai da origem de A e vai até a extremidade da projeção do vetor B. Só que eu só consigo determinar para onde está a projeção de B se eu usar a regra do paralelogramo. Tá certo? Se eu não fizer a regrinha, não fechar os lados, eu não sei para onde está apontando a projeção de B para poder achar o vetor resultante. Então, as duas formas estão corretas. Ou eu junto origem com extremidade, desculpe, traço o vetor resultante, ou eu fecho o paralelogramo e traço o vetor resultante. Tá certo? É isso daí que corresponde ao vetor soma ou Isso para a soma, né? para soma, tá? Ou a regra do paralelogramo. Tá certo? Então, o vetor Certo. resultante ou vetor soma é isso aí. Beleza? Tranquilo Beleza, aí? Deixa eu só tirar essa mensagem aqui, tranquilo. esse negócio fica aparecendo na frente aqui. Quem estava com dúvida conseguiu entender que tinha perguntado aí. Se não entendeu, a gente repete.
Não tem problema, tá? Aqui é a mesma regra, ó. Você vê que aqui é o vetor A e B. Aqui é a mesma regra do paralelogramo, tá? Só que são vetores diferentes. Você tem o vetor A e o vetor B, diferente do vetor A e B que está aqui. Aqui está com uma inclinação diferente para Nordeste, tá? E aqui para Sudeste. Aqui você tem para Leste e para Nordeste com inclinação diferente. E aí você traça o paralelogramo, traça a projeção de B e a projeção de A e acha a resultante, que vai da origem de A até a projeção de B, certo? Outro, você tem A para Noroeste agora e B para Leste. A mesma coisa. Traça a projeção, fechando aqui o paralelogramo. Então, pega o B, joga aqui para cima, projeção de A aqui para o lado. E aí você tem B, que estaria para cá, para leste, a origem de A até a extremidade da projeção de B. Então, a soma AB seria esse vetor soma aqui. Beleza? Então, simbolicamente, seria isso. Todo mundo entendeu aí a regra do paralelogramo, gente? Dúvidas primeiro ano? Sem dúvida. Sem dúvida. Olha lá, isso é importante, hein? Quando a gente for para a parte numérica, vocês vão perceber quanto isso é importante. Ô, professor, isso aí vai cair na prova? Não, na prova da semana que vem, não. Tá? Semana que sim. vem é só lançamento e queda livre. Beleza? Bom, regra do polígono. É a regra onde você associa origem com extremidade, que é exatamente o que eu fiz aqui nesse desenho anterior. Peguei B e joguei aqui, origem com extremidade. Então, eu disse para vocês que existem duas formas de você associar vetores. Origem com extremidade e origem com origem. Quando você junta origem com origem, você tem que aplicar a regra do paralelogramo. Quando você juntar origem com extremidade, ó, peguei a origem de B com extremidade de A, origem de C com extremidade de B e origem de D com extremidade de C. Você vai usar a regra do polígono. Então, você vai ligar os vetores origem com extremidade e o vetor soma resultante vai sempre da origem do primeiro vetor até a extremidade do último, como eu falei para vocês. Então, olha aqui, eu tenho vários vetores, ó, 4 vetores, A, B, C e D. Vou juntar A com B, com C, com D, sempre origem com extremidade, e o vetor resultante vai ser o quê? O vetor que sai da origem do primeiro até a extremidade do último. Qual é o primeiro vetor associado? A. Qual é o último vetor associado? D. Então, a resultante é essa setinha vermelha que sai da origem de A e chega até a extremidade de D. Beleza? Todo mundo entendeu isso aí? Beleza. Perceberam a diferença da regra do paralelogramo para a regra do polígono? O paralelogramo, quando eu junto origem com origem, eu tenho que fechar o paralelogramo. E polígono, quando eu junto origem com extremidade, e aí eu vou pegar da origem do primeiro até a extremidade do último. Tá certo? Meus queridos, nosso tempo vai acabar. A gente vai interromper agora a nossa aula e eu vou mandar o link daqui a 10 minutinhos a gente volta, tá bom? Vou ter que parar agora porque eu tô ruim da garganta. E aí, daqui a 10 minutos a gente retorna. Valeu? Até daqui a pouco. Valeu, professor. Valeu, galera. Obrigadão. Já já a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau. Vou mandar o link já já, tá? Beijão. Tchau, tchau.